localizado. Boa tarde a todos. Vou primeiro pedir desculpas, porque eu acho que tem alguns slides um pouco repetidos, tanto do Moretti como do Rui Brasil. Porque, acho que, como todos sabem, eu participei do plano das bacias e meu enfoque sempre foi regional. Então, eu gosto sempre de mostrar o contexto regional aqui para o nosso município de Campinas. Então, eu queria apresentar para vocês uma agenda que eu preparei, falar primeiramente do contexto regional, como que a gente se situa aqui o município de Campinas se situa, falar um pouquinho do plano das bacias, no que concerne ao município de Campinas, o sistema Cantareira, os aspectos gerais que a gente tem, a macrometrópole paulista que a gente está bem envolvida, e assim, aí sim falar do município de Campinas, o sistema de abastecimento e a importância de reservatórios de regularização. Então vamos lá, contexto regional. Eu vou falar do mapa do Brasil. Eu acho que a gente tem que mostrar sempre como é que estão os nossos recursos hídricos. E eu gosto desse mapa porque ele mostra toda a bacia do Prata. Aqui nós temos o Paraguai, o Paraná, que é o nosso grande rio, aqui o Rio Tietê, e o Uruguai. Toda essa bacia se forma a bacia do Prata. Esse mapa mostra bem melhor essa confluência aqui, todas as bacias transfronteiriças. A gente não pode falar só do nosso território, tem que falar para fora e para fora do Brasil. Então aqui nós temos a bacia do Paraná, do Paraguai, do Uruguai, que formam a nossa bacia do Prata, que é a segunda mais importante do planeta. Tá? E aqui as nossas bacias do Brasil, bacia do Paraná, vou falar um pouquinho dela, e eu sempre mostro o nosso PCJ, porque ele é tão pequenininho. Quando a gente vê o mapa do Brasil, são 15.303 km², mas ele tem uma importância fenomenal. Isso que eu falo, a gente não pode pensar, é pequeno, mas é a importância que ele tem no contexto nacional. Então é fundamental a gente sempre localizar a nossa região. É uma região, além dela estar uma bacia importantíssima, como eu já falei, ela é dois estados, o estado de São Paulo e o estado de Minas, que é fundamental. A gente tem legislações diferentes. Eu estava na agência, isso daí foi um tema, mas é importante a gente tentar contextualizar tudo isso e sentir as dificuldades que nós temos com todas essas legislações que são diferenciadas e a gente precisa integrar. Aqui é a nossa bacia do Paraná. Isso daqui foi extraído do documento base de referência da ANA, e são as subbacias do Paraná. Então, o Paranaíba, o Grande, o Paraná, o Tietê, que é onde nós estamos, aqui no município de Campinas e São Paulo. Eu nunca consigo falar só Campinas, porque São Paulo é fundamental e a gente tem que destacar. Paranapanema e o Itabaçu. E aqui, isso foi tirado do caderno da região hidrográfica do Paraná, de 2006. O que a gente tem na nossa bacia do Paraná? Muitos conflitos, e um deles é os usos múltiplos da água, consumo humano e industrial versus poluição ambiental. Aqui com destaque para a região de Goiânia e Distrito Federal, para o nosso Tietê e Iguaçu. Em termos de conflito, irrigação e consumo humano, também a bacia do Tietê, a gente vai ver a bacia do Tietê, ele tem todos os tipos de conflitos. Então, irrigação e consumo humano, do Paranaíba, do Grande e do Tietê. Conflitos entre indústria e consumo humano, também Tietê, Baixo Pardo e Mogi, principalmente por conta das usinas. Transporte fluvial na bacia do Tietê e a transposição das bacias do Cantareira, que vai ser bem abordado aqui pelo Brasil, e também a transposição da Billings, que também precisamos destacar. As principais hidrelétricas, essa região é muito importante em termos de energia elétrica. Isso nós temos sempre que destacar a importância dessa bacia, em todos os aspectos.
E a nossa bacia pecejosa, que o Moretti já mostrou, aqui eu só destaco os rios de domínio federal, que nascem no estado de Minas Gerais. Então nós temos aqui o Jaguari, o Atibaia, o Camanducaia, que formam o Piracicaba. E o restante que está em azul, que são os rios de domínio do estado de São Paulo. E por que eu mostro esse daqui? Eu queria sempre destacar o município de Campinas. Ele está colocado bem central na bacia como um todo. A interferência dele é muito grande, porque ele é um divisor de bacias. Nós temos escoamento para o rio Jaguari, é uma pequena parcela na APA de Souzas, o Atibaia, aqui o Quilombo e aqui o Capivari. Então é uma região muito central e que interfere de maneira muito importante na bacia PCJ. Eu sempre mostro as bacias com o município de Campinas, que a interferência é muito grande. Aqui o Moretti já falou das bacias como um todo, vou passar rapidinho, mas vou destacar aqui o nosso plano de bacias. O Moretti acho que estava querendo me xingar, mas é o seguinte, a gente que trabalhou junto gosta de falar, e eu sinceramente me senti meio mãe do plano de bacias, não consigo deixar de falar. Foi um plano muito bem desenvolvido. A Cobrava ela dividiu a bacia em 225 áreas e 37 zonas de planejamento. Então, essas zonas, elas podem delimitar quais as áreas mais importantes em termos de manancial, que apresenta o futuro, ser montante de uma captação ou jusante de um lançamento, e as áreas também de uso e ocupação do solo. E aqui Campinas. Campinas interfere diretamente em 10 dessas zonas de planejamento. Das 37, este município interfere em 10 zonas. Então nós temos que destacar a importância do município na bacia como um todo. O enquadramento, vou passar reto, senão o Moretti me pega, mas aqui eu tenho que falar de boa, não tem jeito, porque o Moretti... O município de Campinas, como eu já falei, ele tem uma topografia importante. Então aqui nós temos o rio Atibaia, classe 2, o Ribeirão Pinheiros, que atravessa o município de Valinhos, nosso vizinho, ele deságua 2 quilômetros da nossa captação de Campinas. Ele é classe 3, ele está enquadrado pelo decreto de 77 como classe 3. E a 2 quilômetros da nossa captação. Aqui é o Ribeirão Anhumas, quadrado como classe 4. Este vermelho é Pissarrão, quadrado como classe 4. Então, aqui a gente já tem alguns enquadramentos complicados, porque são nascentes aqui no nosso território e que já tem um enquadramento de 77 como classe 4, que a gente precisa inverter isso internamente, não está no plano de bacias, mas é uma necessidade nossa. E aqui como que estava em 2008. Só vou destacar o Atibaia, que é o nosso principal manancial. A gente já tem classe 4, logo pertinho da nossa captação. Melhora muito. Em Souzas é uma região com muitas pedras, então a gente tem uma recuperação. Eu falo que a natureza é o nosso bem maior, ela tem uma capacidade de recuperação muito grande. Mas o que acontece? Em 2008, a Eternumas estava começando, né? O enquadramento aqui, recebendo as águas do Anhumas, passava 4 logo depois do nosso município. E aqui ia piorando, Piracicaba, a coisa fica muito complicada. Capivari também, o Pissarrão está fora de enquadramento. A gente não pode falar pior que classe 4, não existe pior que classe 4, não está enquadrado, né? E o Capivari totalmente fora de enquadramento. Aqui os dados o Moretti já comentou, mas eu sempre destaco aqui o Atibaia, que já tem um problema muito sério. A gente tem uma vazão disponível de 8,5 metros cúbicos por segundo. As captações são da ordem de 10 metros cúbicos por segundo. Então aqui a gente já teve um déficit de abastecimento. Tem que contar com o aporte de
lançamentos de esgoto, que é o que o Moretti falou. A gente acaba usando essa água 2 vezes, né? Então, para dar um saldo positivo, nós precisamos contar com o lançamento dos esgotos. A mesma coisa acontece com o Capivari, que é outro dos nossos mananciais, e o Rio Jundiaí, que também é problemático na nossa bacia. Em termos de carga orgânica, destacar Piracicaba como o mais, nosso vilão, o maior problema é o Piracicaba com 34% da carga orgânica remanescente, seguido pelo Jundiaí e o Atibaia, sempre o Atibaia. As metas eu nem vou comentar, mas vou falar o seguinte: o plano ele estabeleceu para cada um dos nossos municípios as metas para 2014 e 2020. Nós temos que buscar essas metas. Então eu sempre falo, são obrigações dos municípios. Nós temos que ir atrás. Então temos que buscar isso. Eu falo que é branda essa meta. Nós temos que ir além disso. A coleta 90%. Campinas tem 88%. Eu falo que temos que ir além disso. Este governo está falando de buscar a universalização do saneamento. É isso que a gente tem que buscar. Isso para 2014. Tratamento 86%. Nós temos capacidade instalada de tratamento de 80%. Agora, finalizando em Capivari, a gente consegue aumentar mais essa capacidade. Nós temos que buscar os 100% de tratamento. Remoção de DPO tem que ser maior. A gente não pode pensar só no tratamento básico. Nós temos que pensar em nitrogênio e fósforo, que é um problema muito sério na nossa bacia. E assim vai. Então, em cada uma dos municípios foram estabelecidas metas que devem ser buscadas. E outra ferramenta que esse plano nos trouxe foi estudar para cada uma das zonas de gestão a vazão máxima que pode ser otorgada e a carga máxima alocada. Então, em cada um dos pontos, nós temos que analisar isso. E o comitê faz essa tarefa muito bem feita. Eles analisam o impacto que um empreendimento de porte vai causar em determinado trecho de rio e coloca a dificuldade que isso vai acarretar para a nossa bacia. Isso é fundamental, é uma ferramenta enorme. Aqui mostrando o que o Moretti falou em termos de disponibilidade. Esse slide mostra como que está em 2008 o saldo hídrico. Quanto mais verde, melhor. Então, verde é o saldo positivo. Amarelo já é negativo e marrom pior ainda. O Atibaia é o pior, e bem na região de Campinas. Então, essa região aqui está com um saldo de menos 6,5, menos 1,5 a menos 6,5. Então, nós não temos saldo. No Atibaia já não temos. Isso em 2008. 2035 piora. Ele passa para outra faixa, ele vai de menos 6,5 a menos 8,5. Então, esta região do Atibaia é a mais crítica. Nós não temos condição de buscar outras alternativas. Esse é o maior problema. Em termos de carga lançada, também é uma região aqui de Campinas muito grave. Quanto mais para o lado marrom verde, melhor, marrom pior. Essa região aqui é o Inhumas, aqui é o Capivari e aqui é o Pinheiros, lá em Valinhos, a montante da nossa captação. Aqui, para vocês terem uma ideia, a carga lançada pela carga máxima está na faixa de 1.000 a 2.000 por cento. É muito grande. Então, isso nem existe. Isso em 2008. E aqui vai piorando. A parte quando estava desenvolvendo o plano de bacias, eu questionava, eu falava, gente, está tratando isso tudo. Samambaia está tratando, Vinhedo está tratando, Valinhos está tratando. Como é que vai continuar desse jeito? 2014, 2035, vocês vão ver do mesmo jeito. Não tem água, a vazão é muito pequena. Qualquer aporte de lançamento vai prejudicar. Então, é uma situação crítica. E aí, o que acontece? Vai melhorando. A gente está tratando os esgotos, as metas estão sendo... Foi simulado com as metas sendo atendidas. Então, melhora, fica quase tudo verde. Mas onde fica ruim? Campinas. Então, essa região aqui do Inhumas é problemática, do Capivari é problemática. Então, a gente precisa buscar outras alternativas. O município de Campinas é um município que precisa fazer a sua parte. Né? E aqui, eu acho que aqui eu vou interferir agora no Tudo Brasil, já deixei a turma mais em paz.
Agora eu vou falar um pouquinho da parte do macrometrôpole. Aqui eu falando um pouquinho da bacia do Rio Tietê. O relatório da situação dos recursos hídricos de 2011, ele publicou que o Alto Tietê tem uma média de 135 metros cúbicos habitante ano. E o Piracicaba, a média, 1.069 metros cúbicos habitante ano. O relatório do desenvolvimento humano, que foi publicado em 2006, já colocava que o estresse hídrico era abaixo de 1.700 metros cúbicos habitante ano. Escassez hídrica abaixo de 1.000 e escassez absoluta abaixo de 500. O Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na época de estiagem, ele chega a 400 metros cúbicos habitante ano. Então, esta região, tanto do Alto Tietê como a nossa, é uma situação muito crítica. Nós não temos como falar, fechar os braços e falar, vamos esperar que São Pedro nos ajude. Não existe isso. Nós temos que fazer a nossa parte e buscar alternativas, buscar soluções, porque são duas regiões muito problemáticas. Região metropolitana de Campinas, também um desenvolvimento econômico muito grande, um PIB per capita de R$ 35.263 por habitante. É um PIB representativo na região toda, uma população de 2,8 milhões de habitantes e 19 municípios. Então, é uma região importantíssima. E o sistema cantareiro, né? Vamos, com toda essa problemática, essa reversão de 31 metros cúbicos por segundo para atender a região metropolitana de São Paulo, que eu fiz um meio interativo aqui. O sistema, ele consiste em vários reservatórios interligados por túneis que fazem a reversão, como o Moretti já falou, para a reservatória de Santa Inês e daqui para o reservatório de Águas Claras e Itaguaraú. Tá? Para nós, são 5 metros cúbicos por segundo que vem para a nossa bacia. Então, em média, né, existe um grupo que faz a discussão mensalmente, então na época de estiagem esses números variam, mas a média é esta: 2 metros cúbicos por segundo pelo Rio Jaguari, 2 pelo Rio Cachoeira e 1 metro cúbico por segundo pelo Rio Atibaia. Então, são 5 metros cúbicos por segundo que vem para a nossa bacia. A macrometrópole, vou falar em termos bem gerais aqui, são 4 regiões metropolitanas muito importantes, a de Campinas, a de São Paulo, a da Baixada Santista e a do Vale do Paraíba, e 3 aglomerados urbanos também muito representativos: Piracicaba, Jundiaí e Sorocaba. E o Porto de São Sebastião de Santos, que também tem toda a carga de produtos que são transportados nas estradas, como o Moretti mesmo falou, um problema muito sério do transporte, de acarretar um acidente e ir para os nossos rios, que muitas das nossas estradas margem os rios, e é uma situação bastante alarmante. Então, aqui em linhas gerais, são 173 municípios, 2 portos, 22 aeroportos, 30.517 habitantes, e vou botar aqui, eu acho que o Rui vai falar bem melhor isso que eu. O total que está previsto para 2035 é uma necessidade de mais 60 metros cúbicos por segundo para a macrometrópole, sendo 16 para o Alto Tietê e 18 para o PCJ, o restante para as outras regiões. É muita água que falta, que a gente precisa buscar soluções. Agora Campinas. Agora eu cheguei no nosso município, mas não podia falar de Campinas sem falar do contexto regional. Nós temos 1,9 milhões, 1.100.000 habitantes, uma área de 796 quilômetros quadrados. Hoje, nós abastecemos 99% da população. São 1.282 ligações, 452.000 economias e uma malha de rede de distribuição e adutoras de 3.839 quilômetros. Em termos de esgoto, nós temos 88% de atendimento, 80% de capacidade de tratamento instalado, 260.787 ligações,
394.335 economias e 3.506 quilômetros de rede de esgoto implantada. Aqui, só para ter uma ideia, então nós temos aqui, é o rio Jaguari, que faz divisa com o nosso município, o rio Atibaia, o rio Quilombo, o Capivari e o Capivari-Mirim na região sul. É um município muito irrigado. Se a gente pega o mapa hídrico, é impressionante o aporte de recurso hídrico que nós temos aqui. A captação do rio Atibaia ela foi construída em 1936 e a do rio Capivari em 1988. A ETA 1 em 36, junto com a captação do Atibaia, em 61 a ETA 2, as ETAs 3 e 4 em 72 e 91 e a ETA Capivari em 88, juntamente com a nossa captação. E a gente conta com 36 centros de reservação e distribuição de água. São ao todo 66 reservatórios que armazenam 123.557 metros cúbicos de água e 28 estações elevatórias de água. Aqui eu queria destacar o volume aduzido para atender o município de Campinas. Essa linha em vermelho é o volume outorgado, que é a outorga que é válida até 2018. Se a gente fosse ver essa reta aqui, que é o volume aduzido, ela tem várias inflexões. A primeira reta aqui, a gente vê que era uma linha ascendente, sem problemas, a gente ia até o ano de 2000 e íamos acabar com a outorga. Não teríamos condição de continuar abastecendo Campinas. O que aconteceu aqui? Em 94 nós começamos o nosso programa de controle de perdas. Eu acho esse gráfico interessante, porque ele mostra o que é importante um programa de controle de perdas. Nós tínhamos quase 40% de perdas em 94, eram 36% de perda. E hoje a gente está com 19,3% perda de distribuição. E a gente vê que isso possibilitou essa alteração do consumo. E foi fundamental. Mas o que a gente está vendo? Em 2008 isso acabou. O que acontece? Nós estamos em 2012, 19,3% de perda. Isso não vai continuar na mesma reta. Nós não vamos conseguir continuar com o mesmo índice. A gente vê que aqui está muito paralelo. Pusemos uma perspectiva de 2035 chegar a 15% de perda, porque perder 1% agora é muito difícil. As ações são muito complicadas e interferências diversas. E aí, em 2008, houve uma nova inflexão. E a gente vê o que acontece aqui. Teve um aumento de economias, além da parada dessa redução de perdas. Principalmente Minha Casa Minha Vida. A gente viu que em 2008 mudou isso. E essa reta, por incrível que pareça, está quase paralela à primeira. É impressionante, eu não fiz isso no PowerPoint, do céu, gente. É verdade, até eu falava, não é possível. Eu peguei as economias, joguei para ver quais de fato são as economias. Então, a preocupação que a gente tem está continuando. As economias, a Minha Casa Minha Vida é um programa muito intenso. Então, a preocupação nossa é como isso vai acontecer. E vai bater, Gorete, com a nossa outorga, Gorete. Então, nós vamos ter que conversar antes, porque a nossa outorga vai até abril de 2018. E isso vem... acho que já está acabando meu tempo. Eu não consigo, começo a falar, vai longe. Não aguento. Mas está indo. Aí, em 2017, 2018, nós vamos ter que voltar a conversar. Lógico, que eu não vou pensar em 2018, eu vou pensar em 2035. Por incrível que pareça, nós vamos precisar dos 6 metros cúbicos por segundo. Essa reta vai dar direitinho nos 6 metros cúbicos por segundo. E essa conversa vai ter que ocorrer já. E isso é que a gente precisa começar a discutir.
é juntamente com o autódromo do Cantareira. Como que a gente vai disponibilizar esse aporte? A nossa parte a gente tem feito. A gente tem, o programa de perdas tem sido trabalhado, mas nós temos que avançar. E outra coisa importante é os reservatórios de regularização. Nós temos o reservatório aqui de Duas Pontes, eu acredito que o Rui vai comentar melhor isso, com uma vazão de regularização, também acho que você tem dados mais atuais, de 6,65 metros cúbicos por segundo, e o de Pedreira, no Javari, de uma vazão de regularização, eu tenho aqui de 7 mil, eu acredito que você tem um dado um pouco melhor que este. E aqui é um zoom naquela região. Então, esse primeiro, aqui é a nossa captação de Campinas, Atibaia, a represa de Duas Pontes, no Camanducaia, e a represa de Pedreira. Aqui, no município de Campinas, o que pensamos aqui? A importância da gente buscar água no próprio Javari. Isso daí, eu entrei na Sanasa em 78. Em 80 a gente falava de buscar água no Javari. Eu acho que eu vou sair da Sanasa falando. A gente precisa da água no Javari. Isso é uma conversa recorrente. E são 20 quilômetros. Está muito perto. Está muito perto. Não, é sério. Para concluir, eu acho que eu estou dentro do meu limite. A gente precisa, de fato, da ampliação do autódromo do Cantareira. E, já pensando em 2035, precisamos pensar nesse aporte de 6 metros cúbicos por segundo. Temos que atuar conjuntamente com as discussões do autódromo do Cantareira. Isso é fundamental, participar dessa discussão toda. O município precisa disso, precisa estar atuante, todos nós precisamos, é um dever nosso. E a situação crítica da bacia do Alto Tietê, atendimento da região metropolitana de São Paulo e do TCJ, toda essa problemática que a gente colocou, demandam soluções de abastecimento, tanto para a região metropolitana de São Paulo como para nós. A viabilização das represas que estão apontadas no plano do Piraí, do Capivari do Mirim, são fundamentais. Nós precisamos viabilizar. O prazo que estava colocado no plano era 2014, precisamos dessas represas. E essas duas represas que eu comentei há pouco, Duas Pontes e Pedreira. Para finalizar, é importante que a gente viabilize esses 6 metros por segundo para Campinas. E essa adutora de 20 quilômetros não é só para Campinas, porque nós vamos proporcionar uma folga no Rio Atibaia para os demais municípios. Então, isso não é individual. Eu sempre fico pensando, será que eu não estou pensando muito caseiro? Não, não é. Se a gente consegue viabilizar Campinas, nós temos um aporte maior para os outros municípios adjacentes. Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço e fico à disposição. Obrigado,